Foi. Salmos capítulo 125, versículo 1. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora para sempre. Versículo 2 diz assim mais uma vez: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para todo o sempre. Amém? E como diz o versículo, o Senhor, Ele está em volta do seu povo, o Senhor, Ele está no nosso meio nesta noite. Amém? Vamos adorar ao Senhor nesta noite de todo o nosso coração. Vamos entregar a Ele o nosso melhor coração.
Que a sua adoração venha subir ao Senhor nesta noite como um bom perfume. E que Ele venha receber. E que quando o seu perfume de adoração chegar até os céus, o Senhor Ele vai descer neste lugar e vai te encher. Amém? A forma como o Senhor se manifestará nesta noite dependerá da sua adoração. Se você abrir o seu coração e entregar a Ele o seu melhor, o Senhor também vai abrir os céus e vai entregar o melhor dele para você nesta noite. Amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos, ó Deus, mais uma vez. O Senhor nos permitiu, ó Pai, estarmos na tua casa para louvar o teu santo e glorioso nome, ó Pai. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir os céus sobre o mundo dessa noite, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, venha derramar a tua glória no nosso meio. Que o Senhor venha derramar, ó Pai, a tua chegada sobre nós nesta noite. Pai, o culto, meu Deus, não é para homens. O culto nesta noite, ó Pai, é para o Senhor. Então sinta-se à vontade neste lugar. O Espírito Santo começa a manifestar o teu poder no nosso meio. Que nós vamos sair daqui
dar aqui sequência ao nosso culto. Hoje, domingo do Senhor, domingo que Deus fez, e temos também hoje na Igreja Batista Pacentai a nossa Santa Ceia. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Cada um de vocês que vieram pela primeira, segunda vez, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Queridos, para a gente ganhar tempo, nós já vamos, neste interim, estar preparando para ofertar. Amém? A gente tem algumas outras atividades, como a ministração da Santa Ceia, a gente acaba gastando tempo. Então, vamos já nos organizando. Você que vai estar ofertando, na chegada a gente tem lá um suporte que fica os cartões de dízimos e oferta. Você que vai ofertar, que vai devolver o seu dízimo, sua oferta, você pode estar levantando o seu lugar, pegando, ou fazendo assim que um obreiro aí ele vai levar para você um cartão de dízimo e de oferta, só para você se organizar. Está dando um pouquinho de microfone, tinha um pouco. Isso. Se você não importa, de colocar o seu dinheiro no envelope, a gente não faz questão, tem pessoas que fazem muita questão, se oferta, só oferta se tiver o envelope. Isso aí o envelope é só uma forma administrativa de organização da igreja. Não quer dizer que se você não colocar o seu dinheiro no envelope, que Deus não vai receber. Não tem nada a ver. Tem gente que colocou isso na mente para tirar. Ele traz até a oferta para a igreja, mas se não tiver envelope, ele volta para cá. Amém, igreja? Eu creio que não seja o seu caso. Mas ainda bem que a gente tem envelopes aqui. Nós vamos ofertar então, lembrando que antes, enquanto você vai preparando, deixa eu dar alguns avisos aqui. Terça-feira, pessoal, voltou a nossa escola Capacitação Destino. Então, você é aluno da escola Capacitação Destino, vá se organizando para que você possa participar das nossas aulas toda terça-feira às 19 horas, tá bom? Toda terça-feira a gente ativou novamente a nossa escola, porque ela estava parada por causa da pandemia, e com essa flexibilização da prefeitura a gente retornou com os trabalhos, né? A gente está nos organizando aqui e tem sido uma bênção. Então, você aluno que é cadastrado, que é inscrito na escola Capacitação Destino, por favor, participar das aulas. E você que está perder uma, duas, três vezes e não justificar, você vai ser cortado, né, da escola. Então você tem que justificar a sua ausência, por que não está vindo, se vai fazer o curso ou não. Eu preciso saber, ok? Tem gente aí que não está priorizando esse negócio. Eu disse aqui, é como escola, você não vai o dia que você quer, você tem que ter uma obrigação de ir na escola, não é isso? Trabalho também, você não vai no dia que você quer, você vai nos dias estabelecidos pela empresa. Ministério também é assim, tem os dias, né? E você não pode vir o dia que você quer, você tem que ter um compromisso também. Vamos ofertar quinta-feira, pessoal, nós temos um culto aí abençoado, você também está convidado, nossos cultos aí nas quintas e aos domingos. Eu creio que os jovens também já estão aí se programando para ter culto aqui com os jovens, né? Atividade aí com os jovens da igreja. Mas quinta-feira está tendo culto aqui também. Nós vamos ler aqui um texto em Malaquias, só para a gente orar consagrando o dízimo e a oferta. E você que veio preparado para ofertar, é a oportunidade. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida por vossa causa,
repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Pega a sua oferta aí agora, o seu dízimo, segura nas suas mãos, vamos apresentar a Deus. Pai, chegou o momento em que os teus filhos vão estar te adorando com o dízimo e com a oferta. Eu peço ao Senhor que venha receber a oferta, o dízimo, que vai ser lançado hoje aqui no teu altar, e que o Senhor faça valer, faça cumprir toda a palavra que está escrito a respeito do ofertante, daquele que devolve o dízimo. Abençoe ele, prospere a vida dele nesse tempo de crise econômica do Brasil, que o Senhor possa sustentar este irmão. A tua palavra diz que o Senhor cuidou da casa de Davi enquanto Davi cuidava da sua casa. Então cumpra esse princípio. Enquanto esse irmão preocupa em cuidar da sua casa, cuida da casa dele como o Senhor fez com Davi. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você que crê nisso, diga amém. Sai do seu lugar com alegria e pode vir aqui e deixar a sua. Eu sou Jesus o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Isso, enquanto você vai trazendo a sua oferta, nós teremos aqui, já está certo, pastora, o jantar para casais, dia 4 de julho, 4 de julho, teremos o jantar para casais. Nós estamos pensando na possibilidade de abrir também para os noivos, pessoas aí, os casais que estão noivos, participar do jantar para casais aqui da igreja, porque é uma forma também de vocês se preparando, não é isso? Eu tenho discutido isso com a pastora sobre essa abertura que nós queremos permitir que os noivos, os casais participem, porque aí você já vai se preparando, né? Então vai ser dia 4 de julho. Isso, a pastora está preparando para evitar muita coisa futuramente aí, porque namoro, casamento, namoro, noivado e casamento são 3 fases distintas. Ninguém pode pensar que o casamento vai ser como o namoro, porque não é. Então você tem que aprender. Aí quem não se prepara entra em choque. Ah, se eu soubesse que você era assim, eu não teria casado. Faltou preparo, não é isso? Vamos pensar para ver se a gente faz essa abertura para que os casais, os noivos aí, pessoal que já tem um compromisso, não é casal ficar não, porque esses aí não tá com nada. O negócio de ficar não tá com nada, a gente nem recebe aqui. O negócio do namoro de crente é sério, né? É para que você está namorando? É para casar? Se não for para fazer hora, então não tem a bênção, nem a aprovação, nem de Deus e nem da igreja, né? É coisa séria. Entrou no namoro, já é para casamento. Se for para ficar aí, querido, para cristão não dá, né? Então a gente vai orando aí os casais sérios, para ver se a pastora vai abrir o coração e permitir que vocês participem desse momento. Por mim, participa. Agora eu estou convencendo ela que a mão é muito séria em relação a isso, né, amor? Aí tem um valor simbólico de R$50, porque você vai ter uma palestra e vai ter um jantar, querido. É um valor simbólico, porque eu pego minha família, cada sentada em um restaurante, eu não deixo lá menos de R$70 e R$80, não. Cada saída, então é R$50, eu acho que é um valor assim que atende a nossa realidade. Então vai se programando, organize a sua agenda para o dia 4. Quem gostou? Uhul! Foi muito fraco esse negócio. Isso deve ser pandemia que está dando. Queridos, vamos entrar na palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia, pegue aí comigo agora a sua Bíblia. Você pode colocar sobre os seus pés. Se coloque. Se você tiver qualquer dificuldade, pastor, eu estou passando mal, não consigo, fique sentado. Fique à vontade. Mas em reverência à palavra de Deus, você que pode, faça isso agora.
Glória a Deus. Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo de número 2. Hoje, Santa Ceia, e nós aprendemos que em noite de Santa Ceia, o sermão tem que ser trabalhado em volta da mesa. Você tem que falar de acordo com aquilo que o culto está indicando, né? O indicador do culto. Hoje, Santa Ceia, então o sermão tem que ser tudo a ver com o tema de hoje, né? Eu quero falar sobre o propósito da cruz, bem rápido, por causa do nosso tempo. Diga assim: o propósito da cruz. Colossenses capítulo de número 2 e o versículo de número 2, versículo de número 14. Colossenses capítulo 2, 14. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, isso falando de Cristo, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A parte A diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrário, o que era contra nós, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Se você crê nisso, diga amém. Pode se assentar, querido. Eu já preguei aqui nessa igreja. Eu quero falar um pouco sobre a crucificação, por isso que o tema é o propósito da cruz. Eu já preguei, ou já ensinei aqui, que a morte por cruz era uma das piores condenações, mais severa tipo de punição na época romana. Depois da morte de Cristo, eles chegaram a uma conclusão que eles deveriam banir esse tipo de condenação, porque os perigosos da época, de alta periculosidade, todo tipo de ladrão, assassino, ele recebia esse tipo de sentença, que era a morte por instrumento de cruz. Então era uma situação terrível, um tipo de morte severa, cruel, e as pessoas que eram condenadas passavam até dias em uma cruz, né? Então, depois da morte de Cristo, eles decidiram, os romanos, banir esse tipo de punição, porque eles consideraram que era muito cruel. Inclusive a cruz de Cristo, Jesus recebeu um tipo de crucificação romana. Eu já ensinei aqui
mas é bom a gente estar falando e reiterando o caso. O tipo de cruz que Jesus ele foi crucificado era um tipo de cruz romana, e a cruz romana é diferente da imagem que nós temos da cruz, essa cruz que os brasileiros, né, têm o hábito de desenhar, né, e de ver. Por quê, pastor? Porque esta cruz ela tinha uma forma de T maiúsculo. Já viu T maiúsculo? Então repare que esse tipo de cruz era fabricada pelos romanos. Era diferente da nossa cruz, do tipo de cruz que nós temos o hábito e que nós conhecemos. Então tinha uma forma de T, era a cruz romana, né? Então essa parte vertical, né, o porte central, ele não sobressaía, é um T maiúsculo, a parte horizontal. Então a parte vertical não sobressaía a parte o quê? Horizontal, né? E a nossa cruz ela sobressai, a vertical ela chega na horizontal e ela ultrapassa um pouco, não é? Então a cruz romana era em forma de T maiúsculo. E esse tipo de cruz foi possivelmente a cruz que Jesus ele foi crucificado no Gólgota, né? Gólgota, eu já expliquei aqui, lugar da caveira no hebraico, porque a serra onde Jesus foi crucificado tinha a imagem de uma caveira, aí dá o nome Gólgota, quer dizer lugar da caveira, amém? E a Bíblia diz que Jesus ele foi crucificado, e por esse estilo ou tipo de cruz romana, a gente conhece que a parte horizontal da cruz foi a parte possivelmente carregada por Cristo, não a vertical, né? Mas a horizontal, conhecido como patímbulo, né? Que era a parte horizontal da cruz. Pesava-se, segundo o historiador, 55 quilos, mas eu já dei um exemplo aqui que Jesus estava muito ferido, porque ele tinha apanhado, ele tinha perdido sangue. Então esses 55 quilos para um homem ferido, quase à morte, então isso aí era um peso muito grande que Jesus ele carregava, passando pela via dolorosa. Foi aonde Jesus passou até a cruz, até o Gólgota, porque lá ficava a parte vertical já no local aonde o indivíduo, nesse caso Jesus, ia ser crucificado. Quem está me entendendo até aqui? Hoje eu quero falar sobre o propósito da cruz, mas eu tenho que te explicar um pouco como é que foi a cruz e a situação de Jesus. Então Jesus ele passou por isso tudo, né? Então ele já estava, a gente conhece a história que Jesus ele foi ferido, ele foi espancado, arrancaram-lhe a sua barba, que para o judeu tirar a barba era sinal de vergonha, e no livro de Salmos fala sobre essa questão. O Davi ele vai profetizar a respeito quando arrancaram a barba de Cristo. Nós sabemos que ele recebeu uma coroa de espinhos, né, sobre a sua cabeça, espinhos pontiagudos, que quando foi colocado na cabeça de Cristo, aí o texto vai dizer que um soldado romano aproxima de Cristo e para fixar a coroa na cabeça de Cristo, ele bate com um caniço, com uma vara na cruz, com espinho pontiagudo que estava sobre a cabeça de Cristo. E nesse momento os espinhos entram na sua têmpora e fura, fere as suas artérias da cabeça, e a Bíblia fala que nessa hora o sangue ele começa a verter, ele começa a ser derramado da cabeça de Cristo, né? Mas Jesus ele estava muito ferido, porque ele já tinha passado pelo o azorrague, né? Foi as 39 chibatadas que Jesus recebeu antes de
de chegar de fato para a crucificação. Por que 39? Porque era permitido 40 açoites pelo Azorrague, que era o soldado romano. Para não perder a contagem, eles davam 39, uma quarentena menos uma. Parece que o texto vai dizer assim, então 39, era permitido 40. Para não perder a contagem, dava-se 39. E diz a Bíblia que Jesus apanha, eu já falei isso aqui, com o Azorrague, que era composto de osso e chumbo na ponta do chicote, né? E quando ele era agredido, o chumbo ele amaciava a carne, abria os tecidos, né? E o osso ele prendia-se aos tecidos, e na hora que aquele que estava dando as chibatadas puxava, aí o tecido vinha junto, né? Aí eu já expliquei aqui que, segundo o historiador, foi tão triste esse momento que algumas pessoas que passavam próximo Cristo, quando ele estava sendo estava apanhando, né, sendo agredido pelo Azorrague, pelo chicote, as pessoas conseguiam, segundo o historiador, ver os órgãos de Jesus pulsar dentro dele. Aí imagina o estrago que esse chicote romano produzia em uma pessoa. Agora imagina uma cruz, uma pessoa toda ferida, com um porte de 55 quilos no seu ombro. Ele já tinha perdido muito sangue, tinha uma coroa de espinho na cabeça dele, já tinha perdido muito sangue. Ele tomou murros na cara, no rosto, cuspida, né? Cuspiram no rosto dele, né? E Jesus ali, a Bíblia diz que ele ficou calado o tempo todo. A Bíblia fala que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Em nenhum momento ele questiona nada, porque ele tinha um propósito maior. Qual que era o propósito? Salvar a humanidade. E Jesus ele fica calado o tempo todo, passa por todo aquele escárnio, diz a Bíblia, calado como ovelha muda. Falando um pouco sobre a cruz, em rápidas palavras, porque eu vou falar aqui também muito rápido sobre o propósito da cruz. A cruz de Cristo, querido, ela também, eu disse aqui que os cravos das mãos, o cravo do pé, dos pés, era maior do que os cravos das mãos. Aí alguém perguntou, pastor, por quê? Porque a forma que o indivíduo era crucificado, os pés possivelmente ele ficava um em cima do outro, e o prego ele saía de trás da madeira, ele vazava a madeira por trás, então ele penetrava a madeira, então tinha que ser um prego bem maior. Então ele penetrava a madeira para chegar aos pés, né, ao calcanhar. Então ele tinha que atravessar a madeira e atingir os pés daquela pessoa ali no momento sendo crucificado. Então ele tinha que ser um prego bem maior, e Jesus passou por isso, né? E os pregos das mãos eram menores. Aí alguém acredita que Jesus ele não foi furado pelos pregos nas palmas das mãos, porque aí estudos vão falar que ele foi furado, vazado aqui, como é que chama o punho, porque aqui o corpo sustentaria o peso, né? O punho sustentaria o peso do corpo de Cristo. Mas se você olhar para a Bíblia, possivelmente Jesus tenha sido, o prego entrou na palma da mão. Por exemplo, quando Jesus apresenta para os discípulos depois da sua morte, e Tomé não está, e ele fica sabendo que Jesus foi lá, você vai lembrar do texto, ele disse assim: se eu não ver a marca das mãos e dos pés, de modo nenhum eu vou acreditar. Aí Jesus tem que aparecer novamente, agora para Tomé. E o que ele fez com Tomé? Está escrito em João. Primeira coisa que ele disse: Tomé, olha aqui os sinais na minha mão. Então possivelmente Jesus tenha sido, os pregos entrou na mão. E nos pés, então Jesus mostra a mão, o sinal das mãos. Aí biblicamente, né, porque a interpretação mais correta da Bíblia é a forma literal. A Bíblia ela interpreta ela mesma, né? Tem um contexto histórico, simbólico, sermão expositivo e por aí vai. Mas a forma
mais interpretativa, melhor, é a forma literal. Você interpreta de acordo com o texto lido. Amém, querido? E mais próximo que Jesus tenha sido, o prego tenha entrado nas palmas das mãos, porque ele mostrou, foi as palmas das mãos, o Tomé lá nesse momento, nesse episódio lá. E falando ainda sobre a crucificação, ele, chegando no momento lá da crucificação, eu disse que era 3 soldados para executar o ato, para fazer a crucificação. Dois ficavam um na mão direita, outro na esquerda, e um subia em cima do estômago, da barriga do indivíduo, para segurá-lo. Então sentava-se em cima, porque na hora que o prego ia entrar nas mãos, ele ia tentar reagir e o cara em cima ia ter dificuldade, né, de não querer permitir. E um segura na mão direita, outro na esquerda, e outro praticamente em cima, do peito ali, da pessoa que vai passar por aquele tipo de humilhação, de condenação. Depois se levantava, né, o indivíduo do chão, nesse caso Jesus Cristo, ele já estava preso já nas mãos. Agora era hora de encaixar a parte horizontal com a vertical. Aí uma corda, possivelmente dois, puxava-se com a corda, a mão direita e a esquerda, e o indivíduo aqui embaixo pegava nos pés para sustentar, para levantar a pessoa na cruz. Era 3 soldados. Foi isso, por esse caminho aí que Jesus andou. E a Bíblia diz que Jesus ele fica lá na cruz. Todo mundo conhece a história. E ele fica lá exposto na cruz. Daqui a pouco Jesus, ele começa em aramaico, começa a dizer Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparastes? Nessa hora as pessoas interpretam que Jesus ele chamava por Elias. Aí a Bíblia diz que ele falou em uma língua antiga, um aramaico antigo, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani. El quer dizer Deus, Eli Eli, Deus. E as pessoas não entenderam o dialeto, a fala, e disse assim: ele clama por Elias. Vamos deixar se Elias vem socorrê-lo. Mas na realidade ele não clamava por Elias, ele clamava por Deus. Eli é Deus. Amém, querido? Eli, Eli, lama sabachthani. E a Bíblia vai falar daquela situação que quando ele tem sede, o soldado ele molha na ponta do caniço uma esponja com vinagre, né? E diz a Bíblia que Jesus, quando ele prova, diz a Bíblia que ele não toma aquele vinagre. Se você vai estudar o porquê que ele rejeita, porque o vinagre na época era um tipo de anestésico, e as pessoas que estavam sofrendo tomavam para minimizar a dor, né? E Jesus ele queria experimentar, ele estava preparado, ele não queria nada para falar, poxa, morreu anestesiado. Por isso que ele vai renunciar, ele não quer tomar ali aquele vinagre. E diz a Bíblia, concluindo, que depois disso, Jesus agora expira, ele entrega o seu espírito. Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito, e ele se rende. Aí a gente já está no final da crucificação, quando um soldado romano, ele vem, aproxima de Jesus, e ele fura a 5ª cavidade da costela de Jesus com a lança. E diz a Bíblia que quando fura, sai sangue e água. Aí você vai estudar o porquê que saiu sangue com água. É porque a membrana que envolve os pulmões chama pleura. E por causa das pancadas que ele sofreu, essa membrana ela encheu de água, né? Tem gente que dá isso, fica gripado, um tipo de bactéria, e a membrana inflama, enche de água. Inclusive aqui na igreja uma criança teve que passar por um processo cirúrgico para tirar a água da pleura, que envolve os pulmões. E Jesus estava assim. Por isso que a Bíblia fala que quando a lança entra, sai água, porque o pulmão dele já estava envolto com muita água, né? A pleura. E quando fura o coração,
Diz a Bíblia que na realidade o coração verteu sangue porque o coração de Jesus estava inchado, e na hora que a lança pega, ele explode. O coração de Jesus, ele explode literalmente. Aí a Bíblia vai dizer no final de João, você lê lá, que saiu o que? Sangue e água. Quem está entendendo? E diz a Bíblia que ali foi toda a situação que Jesus passou até o terceiro dia. Diz a Bíblia que ele ressuscita. Diga amém. Estou resumindo aqui. Diz a Bíblia que ele morre, mas ao terceiro dia, para mostrar que ele é Deus, ele ressuscita e está vivo para todo sempre. Eu sempre falo sobre algumas descobertas e algumas curiosidades bíblicas sobre a crucificação. Eu falo aqui na igreja. Toda vez que eu vou falar sobre a cruz, eu não consigo passar sem falar. Exemplo, as 39 chibatadas que Jesus tomou com azorrague. Segundo a medicina, existe 39 tipos de doenças catalogadas. 39 tipos de doenças já registradas. Ah, pastor, mas tem mais. Segundo a medicina, as demais, de número 40 para cima, é ramificação ou ramificações dessas 39 tipos de doenças já catalogadas pela medicina. Aí, se você ler a Bíblia, Jesus vai tomar exatamente quantas chibatadas? E eu disse que existe 39 tipos de doença. Será que é pura coincidência? Claro que não. Com esse gesto, porque Jesus permitiu passar por isso, sim ou não? Com esse gesto, Jesus estava levando na crucificação, no martírio dele, as 39 doenças com as suas ramificações. Se você ler o texto, aí eu já entro no propósito da cruz. Pastor, qual que é o propósito da cruz? Se você ler o texto que lemos, olha o que diz. Quando eu disse que ele levou as 39 tipos de doença já existentes e as suas ramificações, olha o que o texto diz em Colossenses 2,14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, a qual nos era prejudicial, removeu. Isso é, remover é tirar de um lugar e levar para o outro. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Diga amém. Removeu. Então o que Jesus ele faz na cruz? Ele remove, olha, as 39 doenças e as suas ramificações, e leva até aonde? Na cruz. E lá na cruz ele faz o que? Cancela as doenças. Pastor, qual que é o propósito da cruz? Anular as maldições. Por que Jesus morreu? Qual que é o propósito da cruz? Anular as maldições. Por exemplo, doença é um tipo de maldição? Quem acha? Porque antes do pecado ninguém ouvia falar de doença. A doença entrou depois do pecado original. Quando eu digo pecado original, eu aponto para o Éden. Os primitivos moradores do Éden. Lá chama-se pecado original na teologia. Que é lá que você se ouve falar de pecado de desobediência. E você não ouvia falar de doença. Só a doença, só depois do pecado. Inclusive, se você ler o texto lá em Gênesis, antes do pecado não havia espinhos na terra. A terra não produzia, outra curiosidade, a terra não produzia espinhos. Depois do pecado, lê o livro do Gênesis, aí a terra começou a produzir espinhos. Se a gente for entrar nesse negócio, aí eu disse que o propósito da cruz é cancelar as maldições, inclusive a maldição dos espinhos. Porque espinho fala de dificuldade, sim ou não? Se você entra por um caminho que tem espinhos, você tem que mudar a sua rota. Aí a Bíblia fala que Jesus recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos. Será que isso é
pura coincidência? Claro que não. O espinho tinha a ver com a maldição que assolava a terra, e Jesus permitiu que aqueles espinhos entrasse na sua têmpora. E o sangue que desce da cabeça de Cristo, produzido pela coroa de espinhos, quando cai na terra, ele cancela as maldições. Ele cancela a esterilidade, a falta de produtividade, a terra estéril, com o sangue que sai da cruz, da coroa de espinhos e choca a terra. Então qual que é o propósito da cruz? Diga assim: cancelar as maldições. Então Jesus da cruz, ele cancela, e a Bíblia diz que ele remove. O que é isso? Tirar de um lugar e levar no outro. Então Jesus, ele pega aqui as maldições que permeavam sobre a terra e leva na cruz. E diz a Bíblia que na cruz ele cancela. O que é isso, pastor? Diz a Bíblia que na cruz ele cancela as maldições, ele apaga, ele destrói com a maldição, inclusive a enfermidade, a esterilidade, a terra improdutiva. Na cruz Jesus cancela isso. Quem toma posse para a tua vida? Então ele pega a enfermidade, as doenças, inclusive, deixa eu dar uma notícia aqui, ele pegou o Covid-19 e removeu ele até a cruz. Quem crê nisso? Porque Jesus já via esse tempo, sim ou não? Jesus, diga assim: Jesus é maior do que o Covid-19, diga. Ele já pagou na cruz a nossa cura pelo Covid-19, a nossa dívida. Ele já cancelou na cruz, inclusive a dívida do Covid já está paga. Então eu creio que eu não vou andar doente por essa doença, porque Jesus já pagou a minha cura lá. Há 2000 anos atrás ele já morreu, inclusive, por esta doença. Então eu creio que através do sangue de Jesus eu estou blindado, eu e minha casa. Quantos mais? Porque ele removeu, inclusive removeu essa pandemia, e a gente tem que crer nesse negócio. Qual que é o propósito da cruz? Rapidinho para terminar: anular as maldições. Diga assim, em segundo lugar, pagar as nossas dívidas. Diga: pagar as nossas dívidas. Pastor, qual dívida? Lê o texto. Se você ler, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida. Ele pegou o escrito de dívida e cancelou. Como é que ele consegue cancelar? Ele remove e coloca onde? Na cruz. Então ele pegou todo o escrito de dívida que era contrário à minha pessoa e à sua pessoa, ele leva na cruz, e lá na cruz ele cancela o escrito de dívida. Esse escrito de dívida, quando você vai ler sobre ele, alguns comentaristas vão dizer o seguinte: que esse escrito era um tipo de promissória que o próprio vendedor, quando você foi adquirir a sua mercadoria, fez com o seu próprio punho e pediu você para assinar. Era um débito, sim ou não? Era uma dívida. E diz a Bíblia que Jesus, ele cancela todo o escrito de dívida, esse tipo de promissória. Pastor, não estou entendendo ainda. O propósito da cruz é pagar as nossas dívidas, porque antes, quando nós viemos para a igreja, Satanás andava nos acusando. Ele tinha uma promissória em suas mãos, e lá estava o seu nome, que era o seu pecado, o seu delito. Antes de conhecer a Cristo, estava na mão dele. Você tinha conhecimento, você assinou porque você pecou contra Deus. E todos nós viemos desse caminho e tínhamos essa promissória de dívida. Tem gente aqui, quando teve um encontro com Deus, roubava, outros matavam, outros se prostituíam, outros eram mal pagadores, tinha algum escrito de dívida, outros eram tidos como infiéis. Fulano, você não pode confiar nele porque ele é infiel no tratado.
fulana é infiel ao esposo, Beltrano é infiel à sua esposa, é uma mulher inconfiável, você não pode confiar nele, você não pode confiar nela. Isso aí era um tipo de promissória, um tipo de dívida que nós carregávamos por causa do pecado original. Tem gente que veio para cá, tem gente que na Bíblia, e alguém disse um dia assim: pastor, se alguém chegar na sua igreja, você recebe alguém, um assassino você recebe? Alguém que já matou, pastor? Pois bem, porque adulterar é uma coisa, fumar crack é outra, ficar devendo é outra, se prostituir é outra. Agora um assassino, pastor, como é que faz? Como é que recebe? E o cara vira pastor. Aí eu disse assim: eu recebo, porque quem começou com esse negócio de chamar assassino para ministério foi Deus. Foi Deus como? Moisés, antes de servir, ele tinha matado um egípcio. E depois Deus chamou Moisés. A gente pergunta para ele: se ele chamou Moisés, por que eu não posso olhar para alguém que matou alguém e esperar que dele venha sair alguma coisa boa? E se fosse assim, se assassino não tem vez no nosso meio, Tiago, então por que Deus chamou Moisés? Ele tinha acabado de matar um egípcio. Quem já leu isso lá? Se não leu, ainda dá tempo de ler. Então era um tipo de escrito de dívida. E quando nós chegamos, tivemos um encontro com Jesus, tomamos um banho da propiciação. O banho, a propiciação vem de cobrir, era a tampa da arca, chamava propiciatório, cobria o que estava dentro da arca. Então o sacrifício de Cristo, quando é propiciatório, ele vem fazer o quê? Diga assim: cobrir os nossos pecados. Por isso, quando eu oro, eu digo: Senhor, que nesse dia o sacrifício seja propiciatório, cubra as nossas transgressões, para que não haja nenhuma acusação do nosso inimigo, que é Satanás. Então, quando você chegou, querido, você trazia consigo uma promissória, uma dívida. Mas depois que Jesus entrou na sua vida e o sacrifício dele foi propiciatório, ele cobriu toda a sua dívida. E ele pega a sua promissória, porque essa promissória fazia Satanás te acusar dia e noite, sim ou não? Ah, porque você está na igreja, você já matou. Por que você está lá? Você já roubou. Olha, você já traiu. Satanás ficava nos acusando dia e noite. Mas aí Jesus, quando a gente chega, Jesus vem ao nosso encontro, ele pega a promissória, toda a dívida que nos pesava, e ele remove e leva até a cruz. Aí ele toma a palavra e diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Você não precisa viver mais escravizado por demônios, porque Jesus, ele já pagou toda a culpa, toda a dívida que era contrário. Você não precisa mais viver de cabeça baixa e permitir que as pessoas acusem você. Um dia tinha uma mulher na Bíblia que andava de cabeça baixa. E qual que era a razão? Porque as pessoas acusavam ela pelo passado dela. E Jesus então olha para a mulher e diz: mulher, aonde estão os seus acusadores? Levanta a sua cabeça, vai e não te peques mais, para que não te aconteça algo pior. E ele diz para ela: vai e não te peque mais. Aí a gente vai lembrar do episódio da mulher apanhada em adultério, que Jesus ele desce e começa a escrever na terra, que até hoje ninguém sabe o que Jesus escreveu ali. Depois ele levanta e diz: quem não tem pecado, atire. Quem lembra? A primeira pedra. O Jesus que diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí tinha todo mundo com a pedra na mão, sim ou não? Quando Jesus diz: quem não tem pecado, todo mundo tinha. E eles deixam a pedra e vai embora. Jesus disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Agora vai e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Você não precisa andar com a sua mente perturbada por demônios que quer acusar você pelo seu passado. Jesus, ele já lavou você, o sacrifício dele foi propiciatório, ele já cobriu você.
Ele já levou na cruz o seu pecado para o mar do esquecimento, e ele não lembra mais. Ele passou um tipo de borracha espiritual, ele apagou todo o seu pecado. E a pior coisa é ser escravizado e ouvir a voz de Satanás nos acusando de dia e de noite. Porque tem pessoas tirando a sua vida, porque Satanás é estrategista e pega alguém que não conhece a palavra de Deus, até mesmo um crente que já conhece a palavra de Deus, se diz conhecer a palavra de Deus. Já viu crente escravizado por demônios? Existe crentes escravizados por demônios porque ainda não teve um certo conhecimento da palavra de Deus e permite ser escravizado por demônios dia e noite. E os demônios ficam dizendo: olha, você não pode mais porque você pecou, você errou, e escraviza. Tem gente, ter pastores tirando a sua própria vida porque Satanás os cega para que eles não possam entender a revelação da cruz. Porque se você não entender a revelação da cruz, Satanás, ele pode destruir você. Não há pecado que o Senhor não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu já expliquei que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma obra que Deus fez a quem? A Satanás. O texto vai dizer isso. Aí isso é blasfêmia. Aí, se você não entender a revelação da cruz, você pode ser escravizado por demônios, porque de hora em quando eles vêm apontar o seu passado, o seu erro. Mas quem entende a revelação da cruz, porque agora você tem um Senhor na sua vida. Antigamente você era escravo, agora você tem um Senhor. Você não é qualquer um. E quando você caiu servindo a esse Senhor, não foi o outro Senhor. E a Bíblia diz que aquele que você serve passa a ser o seu Senhor. E o que acontece? Você pode falhar servindo a Deus, mas você tem que lembrar que você caiu servindo ao Senhor Deus de Abraão. Você caiu, pecou servindo a Jesus. Agora você não é escravo, nem um servo alheio, você tem dono. Então você não pode permitir que outro senhor, tipo das trevas, que eu não quero fazer apologia e dar honra para ele, tipo das trevas, querer te acusar dia e noite. Se eu tiver qualquer sentimento de culpa, porque nós pecamos, se eu, pastor, o senhor está bem, pecou essa semana, graças a Deus eu estou bem, hoje tem ceia. Mas quando eu entendi a revelação sobre a graça, eu não aceito ser escravizado por demônios, porque eu entendi a revelação da cruz. E ora, quando eu oro, se eu tiver algum sentimento de culpa, eu chego diante de Deus e digo: Senhor, se eu pequei te servindo, e eu não aceito que outro Senhor, sabe, venha me oprimir. Se for para me açoitar, açoite o Senhor. Se for para me corrigir, que seja o Senhor, mas Satanás não, porque dele eu já estou livre muito tempo. E eu oro assim, porque se você não entender a revelação da cruz, mesmo servindo a Deus, o dia que você tiver sentimento de culpa, ele entra na sua vida, escraviza você, coloca você em depressão, manda você desistir de seguir Jesus, desfria você, destrói você e leva você novamente para o inferno. Eu sei que todo mundo já passou por uma experiência dessa. Para quê? Agora eu já pequei mesmo, então acabou, não vou mais à igreja. Não, querido. Já alguém perguntou a Jesus: quantas vezes devemos perdoar o homem? E 70, não 70 vezes 7. Diga assim: há poder no sangue de Jesus. Vamos correr aqui. Qual que é o propósito da cruz? Diga assim: pagar as nossas dívidas. Terceiro, levar-nos ao arrependimento. Diga assim: levar-nos ao arrependimento. Claro que para ele pagar a sua dívida, você tem que ter
sentimento de postura de quem está arrependido, levar-nos ao arrependimento. Porque quando você peca, ontem eu estava conversando com um dos nossos discípulos, ele disse: pastor, como é hoje? Antigamente eu pecava, não conhecia Deus, eu não tinha nenhum sentimento de culpa, para mim estava tudo normal. Agora, pastor, quando eu percebo que eu pequei, pastor, eu fico tão mal, e parece que eu perdi alguma coisa. Naquele dia eu disse: não tenha dúvida que nesse dia você perdeu alguma coisa no mundo espiritual. E ele disse: eu fico tão mal, mas tão mal. E eu falei: qual o sentimento que você tem de correr, me ajoelhar e chorar pedindo a Deus perdão? O propósito da cruz é levar-nos ao arrependimento. Eu disse: amém. Porque o dia que você perder isso aí, você está mal. Porque o dia que você, cristão, pecar e não ter sentimento de culpa, entrar em estado de arrependimento. Em outras palavras, se o pecado que era pecado, que doía, não doer mais, você está mal, querido. Aquilo que te incomodava, que era pecado, hoje não é mais. Se o pecado em você não doer mais, você está mal, você está entrando na apostasia, você está afastando de Deus. Mas glória a Deus, porque quando você peca, você se entristece, entra em estado de arrependimento e tem consciência da noção desse negócio, se você persistir nesse seu pecado. Eu disse: ainda bem, conserve isso, porque o dia que você pecar e achar que está tudo bem, não sentir mais dor, aí, querido, o Espírito Santo está longe de você, aí você está mal. Aí é só Deus para ter misericórdia. Isso é sério, não é? Isso é sério para você, cristão. O dia que o pecado não doer mais na sua vida, aquilo que doía não dói mais, você está mal, querido. Aí você está na igreja, afastado de Deus. Porque antigamente as pessoas que desviavam saíam da igreja. Hoje o cara está desviado dentro da igreja, afastado de Deus dentro da igreja. É mó mistério esse negócio. Um dia eu conversei até com um pastor, ele disse assim: na época que eu era pastor, mas eu não era de Deus não. Eu falei: meu Deus, como é que é isso? Eu não tinha um encontro com Deus. Eu falei: não estou entendendo mais nada. Peraí, como é que você era pastor, não teve um encontro com Deus? Mas tem uma longa história. Eu falei: meu Deus do céu. Mas aquele negócio, cara, antigamente o fulano da desviado estava fora, hoje o cara está desviado dentro da igreja. Sabe por quê? Porque aquilo que era pecado já não é mais. Quando doía, agora não dói mais, está tudo normal. Aí ele confundiu, está na apostasia, desviado dentro da igreja e vai levando. Ele acha que ele cresceu. Não, eu cresci, agora eu tenho uma certa maturidade. Você está morto e esqueceu de cair, você está mal. Cresceu aonde? Depois eu comecei a ler, agora eu tenho uma certa maturidade. Tá. Já viu isso? Quem já ouviu isso? Você cresceu para pior, não para melhor. Não ouvi nenhum glória. Tá ruim essa pregação? Eu sempre falo aqui na igreja que o pessoal gosta de tipo pregação, tipo: Deus vai te dar uma namorada. Venha na campanha da Rebeca. O cara vai na campanha. Eu vou te dar a rosa consagrada para resolver a questão sentimental. Bomba. Vou trazer o esposo que saiu de casa. Eu vi o pastor Cláudio Duarte falando que na hora que Jesus pregava de forma maleável, bombava. Na hora que ele falava assim, tinha hora que Jesus não pregava, não era pregação, era um pregão, que a mensagem era forte. Aí o dia que Jesus pregou forte, um tanto de gente foi embora, ficou só os discípulos. Aí Jesus chegou e disse assim: você não quer ir com eles não? Aí Pedrão: Senhor, longe de mim, para onde nós iremos se somente tu tem palavra de vida eterna? Vamos ficar, vamos não. Só vai embora quem Deus nos chamou, gente. Aí a outra taiou, Jesus falou assim: Senhor,
Tem aquele outro grupo lá que estava aqui agora, não gostou do pregão, não. Aí Jesus diz assim: ninguém vem a mim, se primeiramente o Pai não me enviar. Só vem a mim quem Deus chama. Aqui na Apacentai nós temos essa teologia: só congrega aqui e é ovelha daqui quem Deus chama. Aí vai, pastor foi embora porque não era para ser, não era dos nossos. Eu respondo do mesmo jeito: só vem a mim quem o Pai chama. Eu não tenho poder de convencer ninguém a nada. Eu não convenço homem, mulher, jovem. Se o Espírito Santo não convencer você, longe de mim, querido amor. Eu durmo meu sono. Agora, se você está, glorifica a Deus, porque Deus te chamou para esse negócio. Isso não é negócio de pastor Wesley, nem pastor Jael. É nada disso, é negócio de Deus. Quem crê nisso, é Deus que envia, que orienta, que fala. Quem crê nisso, e se Deus está falando, glória a Deus. Oh, aleluia. Diga amém. Para terminar, propósito da cruz, eu disse: levar-nos ao arrependimento, dar-nos remissão dos pecados e vida eterna. Agora, para terminar e orar, eu podia ficar aqui várias horas falando sobre a cruz. Eu queria fazer um ato profético com você agora. E se você está entendendo a mensagem, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos agora. E para finalizar, eu vou finalizar aqui. Diga assim comigo: tudo depende da cruz. Tudo depende de Cristo. Toda a humanidade depende da cruz. Diga assim: governo, moradia, saúde, liberdade, paz, ministérios, famílias, crianças, homens, mulheres. Diga assim: tudo depende da cruz. Tudo depende de Cristo. Diga assim: na cruz a maldição é cancelada, a dívida é paga e o pecado é perdoado. Diga assim: tudo depende da cruz. Diga assim: a cruz bloqueia a maldição na terra. Nela está a solução completa para toda a humanidade. Diga assim: eu dependo da cruz. Diga: eu dependo da cruz. Eu creio na cruz, no sangue, no nome de Jesus. Diga assim: há poder no sangue. Diga forte: há poder no sangue. Lembra do seu problema e agora? É uma enfermidade, uma doença, uma falta de emprego, uma dificuldade. Diga assim agora: há poder no sangue de Jesus. Porque quando você diz há poder no sangue, você está aplicando sangue nessa situação. Quando você diz há poder no sangue de Jesus, você está removendo o mal à cruz e ficando livre de tudo que te assola. Sabe o que tem sustentado esta igreja? O poder do sangue de Jesus, o nome de Jesus. O tempo todo eu entro aqui dessa igreja, digo: há poder no sangue de Jesus. Eu pego o rebanho e os conduzo à cruz diariamente. Eu pego todos vocês que congregam aqui, todo dia eu entro aqui fazer meu devocional, e eu digo, e eu pego todo o rebanho e coloco aos pés da cruz, porque na cruz está a solução de todo problema. Todo dia eu removo a enfermidade. Eu já pus essa pandemia na cruz, Covid-19, eu já pus até Bolsonaro na cruz. Está rindo? Tem que orar pelos nossos governantes. Tudo que fala comigo: pastor, isso, espera aí, eu levo a cruz, aí lá eu espero a resposta. Se coloque sobre os seus pés. Um certo pregador americano estava pregando. Escuta, isso aqui é muito forte. Quem está sentindo? Porque quando eu prego aqui, querido, você não vê nada, mas tem um mover aqui.
tem um nível de cura, de libertação, de favor de Deus através do sangue. Quem crê nisso? Parece que não está dando em nada, só parece. Escuta o testemunho. Um pregador americano, Wagner, estava pregando. Quando ele pregava sobre a cruz, e ele queria parar a pregação, levantou um profeta no meio do povo, aproximou dele e disse assim: não pare de falar sobre a cruz, não pare de falar sobre o sangue. Ele disse: mas por quê? Ele disse: quando o pastor falava sobre a cruz e sobre o sangue, eu via o sangue dando contra os portões do inferno. Quando o pastor pregava sobre o sangue, eu via o sangue dando sobre os portões do inferno e bloqueando a Satanás agir sobre a terra. Não pare de falar sobre a cruz. E toda vez que eu vou falar da cruz, eu lembro desse testemunho. E eu sei que quando eu estou pregando sobre a cruz, tem pessoas sendo curadas. Pastor, qual que é a mentalidade que você está aí agora, sem falar para ninguém? Porque você está falando uma coisa e pensando outra, não é? Sabe o que eu estou pensando agora, querido? Que enquanto eu estou falando sobre a cruz, desde o início, Deus está curando alguém aqui. Eu estou pregando aqui, mas dentro de mim, e o Espírito Santo sabe como está dentro de mim. E sabe o que tem dentro de mim? Quando eu estou falando sobre a cruz, parece que eu fui tão lentamente, mas dentro de mim, enquanto eu pregava, dentro de mim, está assim: Deus está libertando alguém no nosso meio. Quando eu prego dentro de mim, está assim: Deus está salvando alguém aqui. Deus está abrindo uma porta, dando um escape. Vidas estão sendo alcançadas dentro de mim. Deus está dizendo: tu está no caminho certo. Essa é a mensagem. Eu podia pregar sobre qualquer outro assunto, mas eu aprendi que a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Ela tem que ter Jesus no centro. E esta igreja aprendeu a confiar nele. Tem tudo a ver com ele, tudo vem dele. É por isso que nós estamos indo bem. Mesmo em tempo de crise, o Senhor tem nos sustentado. Pastor, qual que é o segredo? A cruz e o poder do sangue. Os nossos filhos, as nossas casas, as nossas famílias têm se mantido em segurança, mesmo em tempo de pandemia. Sabe o que é isso? Por causa do sangue, por causa do nome. Deus tem cuidado de cada um de vocês. Deus tem livrado a cada um de vocês. Eu não sei se vocês entendem o que Deus tem feito nesse tempo. E quando você fala dele, ele vem. Olha aqui. Quem está sentindo uma atmosfera diferente aqui? Ele está aqui agora. O universo chora, o sol se apagou. Isso não para de glorificar, não. Pastor, estou sentindo vontade de chorar, chore. E de gritar, grite. Corpo lá na cruz, mas deixa ele ministrar no seu coração. Sangue derramou o peso do pecado. Seja curado hoje aqui. Levou. Seja liberto hoje aqui. Levou. Levou. Recebe saúde, vida. Deus Pai o abandonou. Quem está sendo tocado aí, recebe. Cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho.
a guerra começou. Oh, meu Deus! A morte seja renovado agora. Tem gente sendo tocada agora. Eu nem acabei o culto, já tem gente sendo renovada. Vencido foi. Você que é batizado com o Espírito Até Santo, fala em línguas. estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Se você é seu de Deus, grande amor. se Ele te chamou, glorifica. Ó morte, onde Pastor, Jesus me chamou, então você está o na mão Rei dele. ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, Deus maravilhoso. para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Adore! Ressuscitou. Se você tem certeza que Ele te chamou, que Ele te salvou e que você é dele, que a sua vida está na mão dele, adore agora. Quantos adoradores temos aqui? Quem é dele aí, levanta a mão e glorifica. Se Ele te chamou, adore. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Aleluia, meu Deus. Ó morte, que maravilha. onde estás, o meu Rei ressuscitou. Sai pra lá, morte! Sai pra lá, doença! Sai pra lá! Sai pra lá! Pra sempre exaltado é. Sai, morte! Sai, enfermidade! No nome de Jesus! No nome de Jesus! No nome de Jesus! Pra sempre Ele vive, ressuscitou, Manda embora agora todo o mal que te assola, pelo poder do sangue. Tudo que te preocupa, que te faz sofrer, manda embora agora em nome de Jesus. Comece a adorar o nome do Senhor Jesus. Isso. Manda embora agora todo o mal. Você que entrou doente aqui, enfermo, diga: sai pra lá, doença, há poder no sangue. Você que entrou preocupado, diga: sai pra lá, mal, há poder no sangue. Você que entrou aqui com medo de ser derrotado, envergonhado, diga: sai pra lá, mal, Jesus é na minha vida, eu vou vencer, vai dar tudo certo. Quem está sendo curado aí, reaja. Quem está sendo tocado, tem alguém ouvindo ele aí? Ele está falando com alguém aqui, reaja aí em nome de Jesus, faz alguma coisa. Sempre adorado és, pra sempre. Esse momento aqui é o seu momento, não deixa nada te atrapalhar agora. É o seu momento com ele. É o momento que você ouviu e agora você ora, você adora ele. Esse momento aqui vai decidir como você vai voltar para sua casa. Agora. Ou você é um derrotado ou um vencedor. Aleluia. Que Deus lindo é esse nosso. Receba cura, seja liberto hoje aqui, seja salvo. Entre em estado de arrependimento, favor de Deus. Deixe que Deus vire uma chave na sua vida. Você experimente algo novo. Entenda o que Deus está ministrando hoje aqui. Eu te abençoo em nome de Jesus.
Eu disse que toda vez que eu falo sobre a cruz, Deus, Ele cura alguém, Ele salva alguém, Ele liberta alguém no nosso meio. E se você veio aqui, esta pessoa é você, que Deus está trazendo cura, libertação, renovo, salvação. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Tudo depende da cruz, tudo depende de Cristo. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue. Amém. Pode tomar o seu assento. Já vamos terminar o nosso culto. Mas agora você que... Nós vamos agora ministrar a ceia e a gente já volta para casa. Então eu quero chamar você que é batizado em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que já se converteu a Jesus, entrou pelo caminho do arrependimento, participar da ceia conosco agora. Pastor, eu sou de outra igreja, posso participar? Se esta igreja professa a mesma fé em Jesus Cristo e os mesmos princípios, por que não participar? Você que é de outro ministério, que está aqui, e você serve a Deus, quer participar da ceia, fique à vontade. Mas alguns princípios é ser batizado, não é isso? Estar em comunhão com Deus, com seus irmãos, com a igreja. Isso aí é um princípio importante. Está bem com o corpo de Cristo, que são os membros. E nós vamos fazer isso agora. Rose, vem cá para mim, Rose. Cadê? Vem cá. O Samuel está por aí? Não, vem cá, o Dil. Vem, Dil. O obreiro Dil agora escutou. Pode pegar para mim os elementos da ceia. Pode pegar, dá uma bandeja, Dil. Estenda suas mãos para cá. Vamos consagrar os elementos da ceia. O pão que veio de uma panificadora é um pão comum. E depois que nós orarmos, vai simbolizar o corpo de Jesus moído na cruz, está lembrado? Para nos dar saúde, vida. O suco de uva sem álcool é um suco comum, mas depois que eu abençoar, simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz. Está lembrado da pregação? Para nos remir de toda iniquidade, de todo pecado. E Jesus disse que aquele que não come da carne dele, nem bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Se você é dele, amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, eu consagro, meu Pai, este pão que simboliza o teu corpo que foi moído na cruz para nos dar vida. Está aqui, Senhor, eu abençoo este pão que representa a tua carne agora. Também oro por esse suco que agora representa o teu sangue que foi derramado no madeiro para nos remir de todo o pecado, Senhor. Em memória do Senhor, eu consagro este pão, este suco agora. Amém. Você que vai participar, por favor, só para a gente organizar, para o obreiro chegar aí perto de você, fique sobre os seus pés. Só quem for participar. Podem ir, discípulos. Exaltado és,
Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Rei da Glória. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, erga o seu pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Somente o pão, dê graças a Deus agora, e podeis todos participar. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: erga seu cálice, esse é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Dê graças a Deus agora, e todos podeis participar do cálice do Senhor. Agradeça a Deus agora por um instante. Agradeça ao Senhor. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Venceu a morte, e Ele vive, e Ele reina. Venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluias. Diga amém. Diga graças a Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Vamos terminar o nosso culto. Você que veio hoje está convidado a retornar quinta-feira.
E se Deus quiser, quinta-feira nós estaremos aqui louvando ao Senhor em um culto maravilhoso ao Senhor. As pessoas que nos visitam pela primeira, segunda vez, tem alguns amigos aqui. Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Faz assim com as suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu peço ao Senhor que da mesma forma que o Senhor conduziu o teu povo aqui, que o Senhor também possa os conduzi-lo em paz para as suas casas. Livra, Senhor, do acidente, da enfermidade, do homem, de intentos malignos. Cobre o meu irmão, a casa, os filhos, com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, e que dê tudo certo na vida do teu povo. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E você que crê diz amém. Esta bênção está sobre a minha vida. Uma ótima noite a todos, e que Deus os abençoe, e que a paz seja convosco.